O Evangelho segundo João. É um dos relatos mais antigos sobre a vida de Jesus. E no final do livro, descobrimos que foi escrito por um de seus seguidores mais próximos, chamado de o discípulo amado. Ele aparece muitas vezes na história, e há um debate sobre se ele é João, o filho de Zebedeu, um dos 12, ou um João diferente, que viveu em Jerusalém e ficou conhecido mais tarde na igreja como João, o presbítero. Seja lá qual tenha sido João, esse livro registra seu testemunho ocular e foi brilhantemente estruturado com um propósito claro que é relatado próximo ao fim. João diz que essa história foi escrita para que você creia que Jesus é o Messias e que, crendo, você tenha vida em seu nome. João acredita que o Jesus sobre quem você lê a respeito nesse livro está vivo e é real, e que ele pode mudar a sua vida para sempre. A estrutura do livro é muito legal. A sua primeira metade abre com um poema introdutório, uma pequena história que é seguida por um grande bloco de histórias sobre Jesus realizando sinais miraculosos que geram crescentes controvérsias. E tudo isso culmina no seu sinal mais importante, a ressurreição de Lázaro, que gera maior controvérsia à medida em que os líderes de Israel decidem matar Jesus. Isso nos leva à segunda metade do livro, que foca na última noite de Jesus e em suas últimas palavras aos discípulos, que são seguidas pela sua prisão, julgamento, morte e ressurreição. E o livro conclui com um epílogo. Nesse vídeo nós vamos focar apenas na primeira metade. O livro abre com uma introdução de 2 partes. Primeiro um poema, que começa com "No princípio era aquele que é a palavra". É uma alusão óbvia a Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas com as suas palavras. E as palavras de uma pessoa são diferentes da pessoa em si, mas são a encarnação da sua mente e da sua vontade. E João diz que a palavra de Deus estava com Deus, era distinta, mas também que era Deus, que é divino. E com essa afirmação em mente, nós ouvimos mais tarde no poema que essa palavra divina se tornou humana em Jesus. E João vai em frente e desenha sobre histórias do Êxodo, dizendo que Jesus é o tabernáculo de Deus no nosso meio. A gloriosa presença divina que pairava sobre a Arca da Aliança se tornou homem em Cristo. O que nos leva à sua última afirmação. O único Deus verdadeiro de Israel consiste no Deus Pai e no Filho que se tornou homem para revelar o Pai entre nós. E enquanto nós consideramos essas afirmações fascinantes, nós começamos a ouvir a história de como João Batista conheceu Jesus e levou outras pessoas a conhecê-lo e se tornarem seus discípulos. Uma a uma, essas pessoas encontram Jesus e dizem em voz alta quem elas pensam que ele é. E em um único capítulo, Jesus recebe 7 títulos, um número muito repetido por João na estrutura do livro. E juntos, esses títulos também fazem uma afirmação. A de que esse Jesus de Nazaré completamente humano é o rei messiânico, o mestre de Israel e o filho de Deus que vai morrer pelos pecados do mundo. Essa é uma grande afirmação para se fazer a respeito de alguém. E João vai dar sustentação a isso através das histórias nos capítulos 2 ao 12. Todas elas têm o mesmo padrão básico. Jesus realiza um sinal ou faz uma afirmação sobre si mesmo e isso resulta em um desentendimento ou uma controvérsia. E no final de cada história, as pessoas são forçadas a tomar uma decisão sobre quem elas acham que Jesus é. A primeira seção mostra o encontro de Jesus com 4 instituições judaicas clássicas. E em cada caso, Jesus mostra que ele é a realidade para a qual essa instituição aponta. Jesus está em uma festa de casamento e o vinho acaba. Ele então transforma enormes potes de água, um total de 120 galões, em vinho da melhor qualidade. E o encarregado da festa diz ao noivo: "Você guardou o melhor vinho para o final." O que é verdade, é claro. E João chama esse milagre de Jesus de primeiro sinal. Em outras palavras, é um símbolo que revela alguma coisa sobre Jesus. Isaías disse que o reino messiânico seria como um grande banquete com o melhor vinho. E esse primeiro sinal revela a generosidade do reino de Jesus. Depois, Jesus vai até o templo de Jerusalém, o lugar onde os céus e a terra deveriam se encontrar para Deus se reunir com o seu povo. E Jesus afirma sua autoridade sobre ele, acabando com os câmbios e as ofertas sacrificiais. E quando os líderes do templo o ameaçam, ele diz: "Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias." Jesus está afirmando que a sua morte sacrificial é o lugar onde os céus e a terra vão verdadeiramente se encontrar. Seu corpo que será morto é a realidade
para a qual o prédio do templo aponta. Então Jesus tem uma conversa no meio da noite com um rabino chamado Nicodemos, que pensa que Jesus é como ele, um outro rabino e mestre para Israel. Mas Jesus diz que Israel precisa de muito mais do que apenas outro mestre com novas informações. Israel precisa de um novo coração e uma nova vida. Ou, em suas palavras, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus acredita que esse homem está preso em uma teia de egoísmo e pecado que leva à morte. Mas ele também sabe que Deus ama esse mundo e ele está aqui para oferecer um novo nascimento à humanidade, uma nova chance de vida. A partir daqui, Jesus viaja ao norte e acaba em um poço sagrado conversando com uma samaritana, uma mulher que não era judia. Eles começam a falar sobre água e Jesus transforma isso em uma metáfora para si mesmo. Ele diz que está aqui para trazer a água viva, que pode virar uma fonte de vida eterna. E no Evangelho de João, esse termo se refere a uma nova qualidade de vida, provocada pelo eterno amor de Deus. Uma vida que começa agora e dura por toda a eternidade. Depois disso, João estrutura uma nova coleção de histórias que acontecem durante 4 dias sagrados ou festivais judeus. E, de novo, Jesus usa as imagens relacionadas aos festivais para fazer afirmações sobre si mesmo. Antes, Jesus cura um homem paralítico no sábado, o que gera muita controvérsia entre os líderes judeus sobre trabalhar no dia de descanso. E Jesus diz que seu pai está trabalhando no sábado, então ele também está. E eles entendem que ele está chamando a Deus de pai e dizendo que é igual a ele, e por isso querem matá-lo. A próxima história acontece durante a Páscoa, o festival onde a história do Êxodo é lembrada com a refeição simbólica do cordeiro, do pão e do vinho. E Jesus milagrosamente provê comida para uma multidão de milhares de pessoas, o que resulta em mais gente pedindo mais pão. E Jesus faz a afirmação de que ele é o pão da vida, e que se as pessoas comerem esse pão, vão encontrar vida eterna. E isso ofende muita gente, que para de seguir Jesus. Depois disso, há algumas histórias que acontecem em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, onde as peregrinações de Israel no deserto são lembradas, quando Deus os guiou com colunas de nuvem e fogo e providenciou água no deserto. Jesus sobe no templo e grita: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." E mais tarde ele diz: "Eu sou a luz do mundo." Ele está afirmando aqui que ele é a presença luminosa de Deus e o presente de vida do Senhor ao seu povo. Algumas pessoas acreditam e seguem a ele, mas algumas ficam ofendidas e outras ainda tentam matá-lo por causa dessas grandes afirmações. E a última história acontece durante a festa da dedicação, também chamada de Hanukkah. Ela lembra de como os macabeus limparam os templos dos ídolos e os separaram como santo novamente. E Jesus entra na área do templo e afirma ser aquele que Deus separou como santo, que ele é o verdadeiro templo onde a presença de Deus habita. E ele também diz: "Eu e o Pai somos um." Isso deixa os líderes de Israel tão furiosos que eles colocam em ação um plano para matar Jesus. Então ele retorna da cidade. E todos esses conflitos culminam em um último sinal miraculoso. Jesus ouve que seu querido amigo Lázaro estava doente, mas a família dele mora próximo a Jerusalém, que agora é uma armadilha mortal para Jesus. Ele poderia ficar longe e salvaria sua vida, mas ele ama Lázaro. Então, quando ele ouve sobre a sua morte, ele vai ressuscitá-lo e o chama para fora de seu túmulo, sabendo que isso custaria sua própria vida. As notícias desse sinal maravilhoso se espalharam rapidamente. E como Jesus sabia que aconteceria, os líderes de Jerusalém ouvem a respeito disso e começam a conspirar seu assassinato. E então ele entra em Jerusalém montado em um jumento como o rei de Israel, que foi rejeitado por seus líderes. E a primeira metade de João se encaminha para o final com a história de Jesus abrindo mão da sua vida como um ato de amor por seu amigo. E isso também é um sinal que aponta adiante, para a cruz. Um tema que nós vamos explorar melhor no próximo vídeo. Mas, por enquanto, essa é a primeira metade do Evangelho de João.